Está começando o programa Ser Incrível, no portal RC1. Com a apresentação dela, Estela Maris. Empoderamento, autoestima, crenças que te limitam e muito mais. Olá, amores! Estamos começando mais um programa Ser Incrível. E você, já se tornou incrível apenas esboçando um sorriso? Às vezes a gente levanta com a cara tão fechada, né? Eu falo que a gente fica armada, parece que usa uma máscara assim, né? Que tal a gente começar a suavizar essa face, né? A gente a suavizar esse maxilar e deixar o sorriso aparecer. Eu brinco que o sorriso abre portas. Você pode chegar em qualquer lugar que a pessoa possa até estar mal-humorada. Se você olha para ela e solta um sorriso, energeticamente aquilo se transforma, né? É o brincar de dar bom dia para todo mundo, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu nem conheço, eu vou dar um bom dia. Claro, você passar o que você está sentindo, você passar a tua energia, a tua positividade, né? É gostoso você olhar para quem você nunca viu, esboçar um sorriso e falar, bom dia, tudo bem com você? Olha isso, tem gente que vai falar que você é louca, onde já se viu me cumprimentando, perguntando se eu tô bem, mas o sorriso eu acho que é uma das chaves grandiosas, né? A gente costuma dizer muito energeticamente que o amor é a chave que transforma tudo, não tenha dúvidas, mas o sorriso, ele te abre portas, né? Eu digo que o teu rosto, o teu cabelo é toda uma moldura, né? E o sorriso é isso também, ele é transformador. A gente sai do choro para o riso, né? E vice-versa. Mas é muito mais fácil a gente sair desse choro para um sorriso, para uma gargalhada. E para isso, a gente tem que estar como? Com os nossos dentes em ordem. Falando de dentes, a nossa sustentação. Sabia que nas doenças psicossomáticas, os dentes, ele é toda a nossa estrutura, né? Eu falo que essa arcada aqui, quando ela começa a ficar prejudicial, eu falo porque eu tive isso, né? É realmente a hora que você perde a estrutura da vida, né? A sua sustentação. Então, bora, se você não tem uma atenção especial para o teu sorriso, vamos hoje trazer uma pessoa muito especial para falar sobre isso. E o nosso programa sempre trazendo pessoas incríveis. Lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Estela Maris e eu sou terapeuta de expansão de consciência, terapeuta energética, onde a gente transforma o nosso negativo no positivo, o nosso choro em sorriso. Que delícia! E com ela, como que você está? Doutora Fran, como todo mundo conhece, né? Mas ela tem um nome lindo, diz pra mim. Francile. Olha isso, gente, a doutora Francile. E ela vai trazer hoje pra gente um papo super legal, que é sobre isso, né? Sobre os nossos dentes e a esboçar o nosso sorriso. Fala um pouquinho o que te levou a ser uma grande, né? Porque hoje ela é grandiosa, dentista. Oi, Estela, primeiramente, muito obrigada por estar aqui nessa cidade que tem tanta história para mim e com você, que é uma pessoa incrível que eu acabei de conhecer, mas já admiro o seu trabalho. E verdade, nós estamos em Dois Córregos e a sua mãe é daqui, né? É, exato. Então tem toda uma história nessa cidade, tenho parente aqui também. Que delícia. E é uma delícia isso. E eu amo trabalhar com sorrisos, devolver os sorrisos para as pessoas. Desde pequenininha? Desde pequena. Eu tava falando, a gente veio conversando no caminho. Pra falar, mamãe, você é dentista? Eu tinha, quando usava umas pulseiras, que elas eram de metal, você deve se lembrar. Sim, que a gente punha um monte. Elas eram de prateada, dourada, colorida. E eu com a minha irmã, eu cortava aquelas pulseiras, fazia umas dobras e colocava na boca como se fosse um aparelho. Verdade. E hoje minha especialidade, já há mais de 15 anos, é a ortodontia. Olha isso. Que é a parte que cuida do alinhamento dos precisa, dentes, não é? Então, hoje em dia, com a fluoretação das águas, né, a água fluoretada, as crianças têm cada vez menos cárie, que antes era o problema. Na década de 70, 80, a gente chama de índice CPOD,
que é de dentes perdidos, obturados, cariados, a gente tem uma queda muito drástica desse nível, graças a Deus. Então, as crianças não têm mais quase cárie e elas têm outros problemas, entre eles os dentinhos tortos, né? E a ortodontia vem trazer e devolver o sorriso alinhado para os pacientes. E mais do que isso, antes o dentista ele olhava dentro do buraquinho, dentro da boca do dente ali, e hoje o dentista é capaz de olhar pela face toda, né? Uau. Então, ele é capaz de olhar pelo daqui para cima, ele olha tudo. Então, tanto a proporção do sorriso, existem 10 mandamentos da harmonia do sorriso, né? Então, entre corredor bucal, que é aquele espaço que fica entre o cantinho do lábio no sorriso, que às vezes o paciente fala, eu não gosto do meu sorriso. Sim, tem isso também. Eu falo, por que você não sorri na foto? Eu não gosto do meu sorriso. Aí a gente vai procurar o porquê que ele não gosta do sorriso. Você fala, poxa, ele tem os dentes alinhados, ele tem os dentes de um tamanho bom. O que será que está acontecendo, né? E aí a gente vai... com bastante conhecimento também, conversando. Eu falo que aquela cadeira ali, ela reclina tudo, mas ela é um divã. Olha ela só. Também é um pouco de divã. É onde você sente ali o que está acontecendo, exatamente. Né? No fundo da alma, né? Você sabe que eu, quando eu era pequena, quiseram colocar aparelho. Eu acabei não pus aparelho. Mas por quê? Porque eu tinha aquela janelinha aqui, sabe? Entre os dentes. Um espaço grande. Hoje eu acho tão lindo quem charmoso, conserva, né? E muita gente, o que eu fiz? A primeira coisa, quando entrou a estética, eu fui lá e fechei. Fechou. Né? Não sei como fala, eu não conheço, né? Pela massinha lá, a gente vai lá e fecha a famosa janelinha, né? Sim. E aí eu não usei o aparelho e acabou ficando. Mas tem gente que é essencial, né? Sim, então. E hoje em dia, com esse boom da harmonização facial, as pessoas querendo preencher, volumizar, não existe preenchedor melhor do que dente. Pensa, o dente é o suporte do lábio. Então, muitas vezes, o paciente vai atrás, faz preenchimento. O preenchimento labial, ele é temporário. Já foi-se, né? Sim. A era dos preenchedores permanentes, nem se usa mais, graças a Deus. Mas ele é temporário. E quando você vai avaliar mais profundamente, você percebe que não é um problema o lábio tá faltando volume. Então, e sim tá faltando sustentação embaixo do lábio. Então, muitas vezes, o aparelho... Não precisa ser aparelho fixo. Hoje em dia a gente tem aparelhos invisíveis, totalmente removíveis. Uau. O paciente mesmo faz a troca dos aparelhinhos. Ele pode tirar para tomar um café, para tomar um vinho, para praticar um esporte, fazer uma gravação, né? Olha então só. É muito democrático hoje essa questão. E aí a gente consegue devolver aquela inclinação que é o suporte que o lábio estava precisando. E o paciente talvez nem precise fazer nada. Precisava de um preenchimento. Às vezes o paciente tem os dentinhos lá atrás, é que nem uma tesoura, né? Então, por exemplo, se a gente tem 1 milímetro lá atrás, a gente abre aqui, 3 milímetros na frente, a proporção 1:3. Então, você vê aquela pessoa com a boquinha murcha, aquele bigode chinês, que vai lá e fala, eu quero preencher o bigode chinês. E não é bem isso. E aí, você acaba enchendo de produto, né? Às vezes, algum profissional desavisado enche de produto, dá aquele aspecto de cara de macaco, assim, bem, né? Aqui, meio... E aí, na verdade, o paciente precisa do quê? Ele precisa de melhorar a dimensão vertical da face. Aí você devolve aquilo de forma natural. Os próprios dentes dele vão devolver aquilo e ele vai sorrir mais feliz, tendo aquela devolução da arquitetura facial. Isso é muito gratificante. É todo um estudo, né? Então, eu falo pra gente, né? E eu gosto muito disso, mas eu não sabia que quando você quer fazer uma harmonização facial, então, não é só... Se você tem que analisar que por que entrou, né? Tão profundo o teu bigode, por que o teu lábio tá caído, né? Não é só E realmente vem toda da sustentação da arcada dentária, né? Sim. E aí, onde você falou, pega um pouquinho e aí você fica com aquele, né? Daquela deformidade nos preenchimentos, né? Sim, fica inchado, fica né? Super inflado. Inchado. Que interessante, olha só. Gente, é fundamental. Eu não precisei usar o aparelho para essa correção, eu creio, né? Eu tenho os dentes bem sensíveis, sabe? Depois que eu entrei na menopausa, então, o cuidado redobrou. Gengiva também. Então, assim... Eu falo que eu bato carteirinha lá na minha dentista. Eu tenho pânico de aparelhinho, né? Aquele motorzinho, meu Deus, olha, eu falo que é delicado para eu tratar. A gente é corajosa para tanta coisa. A hora que escuta aquele barulhinho, a gente estremece. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, já que você se jogou aí nessa brincadeira, né, de aparelhos, desde pequeno.
pequena, né? Pegava e transformava tudo isso. E hoje, com essa tecnologia de aparelhos imperceptíveis, né? Me fala uma coisa, por que tão desconfortável? Porque aqui, ó, né? A rainha das terapias passa por isso. Eu tenho o famoso bruxismo. Sim. E aí eu uso aquela... A plaquinha. Gente, que desconforto. Não se modernizou nada ainda para aquilo. Conta para mim um pouquinho. O bruxismo em si, Fala um pouquinho sobre ele. Ele é multifatorial, né? Então, muitas vezes, a placa, ela é uma coisa assim, ela é um anteparo mecânico. Então, por qualquer que seja o fator que esteja ocasionando o bruxismo, a gente põe a placa porque o paciente está fazendo bruxismo, para quem não sabe, ele é ranger os dentes. É terrível, gente. Então, às vezes, a pessoa que está dormindo do lado... Escuta. Tem muitos relatos de mãe que escuta do outro quarto a criança rangendo os dentes. E tem esposa que dorme separado do marido porque não aguenta o barulho, né, do ranger. Então, a placa, ela é a última coisa, assim. Então, ela é um anteparo para não ranger. Mas aí a gente precisa buscar soluções para por que isso está acontecendo. Sim. Então, existem vários fatores. E eu tensiono mesmo na hora de... E às vezes é inconsciente, né? Porque a maioria do que faz bruxilha a gente chama de bruxismo noturno. E bruxismo de vigília, que seria quando a pessoa está acordada. Tem gente que faz bruxismo mesmo estando acordado. Não, acho que eu nunca reparei acordado. Mas a maioria é dormindo. Então, bem que você falou, inconsciente. Sim. No inconsciente, ele acaba Mas tem uma causa, dentes. Viu? É que eu ainda não achei a minha para solucionar esse bruxismo. Mas ela é muito desconfortável, não? Sim, e geralmente é relacionado a alguma tensão, seja ela transitória, ou seja ela, né? Então, como você trabalha com as terapias, você vai ver. Muitos pacientes vêm para mim, às vezes, com bruxismo, eu descubro alguns outros problemas. Lógico que eu não vou tratar, porque eu não sou da área de... certeza. Né? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, mas e o bruxismo às vezes dá dores de cabeça, né? Sim. Não é o meu caso, eu não tenho nem... Tem gente que acorda com dores no corpo, de né? dor de cabeça, dor nos músculos da face. Às vezes tem dor até aqui na cervical também. Uau, até a de cervical. tanta tensão, porque é tudo interligado, Sim. né? Nossos músculos, tensiona tudo. Sim. Olha, às vezes a gente tem dores que nem imagina e você pode nem imaginar que possa ser, né? Exatamente. Dos seus dentes, de um bruxismo, né? Que Exatamente. delicado isso. Então, assim, você procurar sempre manter, né, o teu sorriso, a tua boca em dia, isso é muito importante. Fora as doenças, né? Sim. Nós temos que interpretar que o dente, ele é um órgão. Então, como antes era muito comum, tem que fazer canal, então eu vou extrair esse dente, perder dentes, como na geração dos meus pais. Antigamente era normal, nem se né? restaurava. O dente estava com cárie, aí... tinha dentistas nas escolas, né? Aí dentista da escola ia lá e tirava o dente. Sendo que o dente é um órgão. Né? É muito pesado você tirar um órgão. Você aceitaria tirar um dedo, tirar um pé, tirar uma mão, tirar uma orelha? Caramba. Então, o dente é um órgão. A gente tem que pensar assim, né? E ninguém olha com esse cuidado, né? Acho que vou tirar um dente. Ninguém tem essa visão. E ainda mais com o advento da implantodontia, né? Com os implantes. Sim. Então, falar assim, deixa esse dente, não vou gastar com isso. Não, depois eu coloco um implante. Né? Coloco um implante. E sendo que não é assim. A gente tem... duas dentaduras, né, que a gente chama. Duas dentições, mas o nome correto é dentadura. Então, a gente tem os dentes, a sequência dos dentes de leite, né, que a gente tem 20 dentinhos de leite ali. A gente brinca, né, na odontologia, tinha um professor que falava, o primeiro dente Deus deu. O segundo dente Deus deu. O terceiro você vai ter que pagar, porque é difícil, né? Você perder a segunda vez, né? Já tem um backup que é o dente permanente. Olha. Mas assim, então a gente sabe que hoje em dia as pessoas não têm condição, não é todo mundo que tem condição, né? Mas hoje nós estamos na era da informação. Então acredito que as pessoas percam muito menos dentes por falta de informação, por falta de escovação, mas ainda acontece, né? Então a gente tem os dentinhos de leite, que são 20 dentinhos. Na sequência, a gente já tem 36 dentinhos, né? 38, na verdade, que são os permanentes, né? E a gente tem que cuidar para que esses dentes perdurem para o resto da vida. Porque qual que é a longevidade? O dente que nasceu na criança ali, um molarzinho, que nasce aos 6 anos, ele vai durar até quando ela for velhinha. É o mesmo dente.
Por isso que um cuidado para as crianças não comerem tanto doce, a famosa bala, né? Isso. Eu sei porque eu tenho um netinho de 6 anos e ele foi assim, realmente a gente conseguiu segurar o doce, refrigerante até hoje. Ele tá com 6, ele não toma. Olha. A mãe não deixa, minha filha não deixa. É uma raridade. Agora, o doce, depois dos 3, 4 aninhos, não teve jeito de segurar. Eles porque adoram. a escola é um brigadeirinho numa festa, uma coisa Exato. assim. Mas e a gente fala, é dente de leite. Não é, né? Não é. E por trás, o que acontece? Quando nasce o primeiro dente permanente, são os molares inferiores permanentes. Eles não cai nenhum dente para que eles nasçam. Eles nascem atrás dos dentes de leite, embaixo. Então, muitas mães, muitas avós que levam no consultório, às vezes que é a avó que cuida, ou nas escolas mesmo, às vezes o dente está cariado lá atrás e já é o permanente. Mas a mãe fala assim, eu não sabia que era permanente, porque não caiu nenhum dente. Então, os primeiros molares permanentes, eles nascem atrás dos dentinhos de leite, dos últimos dentes de leite. Mamãe, prestem atenção. E tem que cuidar, principalmente por quê? Porque ele vai nascendo devagar, não é igual o dentinho de leite que irrompe, assim, rasga a gengiva. Ele é lá atrás, ele nasce por trás de todo mundo e vai nascendo e fica aquela gengivinha em cima. Então, é difícil de higienizar. Sim, então, tem que certeza. ter uma atenção especial quando a criança tem 6 aninhos, que começam a nascer os primeiros molares permanentes. Poxa vida, que cuidado, não? Você chegou ao doutorado, não foi? Foi. Meu Deus, que paixão, né? Por toda essa caminhada, paixão. né? Sempre gostei de estudar, desde Dá pequena. aulas também. Sim, também Olha dou aula. isso. Dei aula na graduação, agora hoje eu dou aula na pós-graduação. Que espetáculo. Gente, então assim, né? Vamos cuidar. Depois de tanta delicadeza que eu tive com os meus dentes, né? Eu virei a louca, assim, eu não consigo... E assim, eu não sei se isso é correto. Eu não posso comer nada que eu já vou correndo e passo um fio dental. Perfeito. É preciso isso? Na verdade, a gente fala assim, ó, a gente costuma dizer que o que causa, por exemplo, não é só cárie que pode causar uma perda de dente. Como você falou, você passa o fio dental. Nossa. Isso é raríssimo. Tem paciente que escova, até a gengiva fica até pra cima de tanto que escova, mas não passa o bendito fio dental. Eu tenho alguma mulher, né? Tem várias bolsas. Cada bolsa minha tem um fio dental. E se eu não tô saindo de bolsa, eu já falo, ai meu Deus, já tem aqueles pequenininhos que você põe no bolso já, assim, Exato. Tem uns bem petiticos Sim, agora. Agora desse tem tamanho uns que tem uma escovinha interdental que você também pode passar. Então é legal o É uso legal do fio. e assim, porque não é só cárie que faz você perder o dente, né? O que é a cárie? A cárie, muita gente não sabe, não é o bichinho da cárie só que vai lá. Todo mundo tem o bichinho da cárie na boca. Todo mundo tem. Ele chama-se Streptococcus mutans. Não é uma coisa porque você é mais desleixada, porque Todo não mundo tem na escova boca. todo mundo Só que se tem. você não escovar, o que acontece? Os ácidos produzidos pela alimentação, eles vão ali e propiciam que aquelas bactérias estejam em maior quantidade e consigam furar seu dente. Mas não é só a cárie. O que acontece? Tem gente que perde dente bonzinho, sem nenhuma cárie. Você já ouviu falar? Por doença periodontal? Sim. Então, o que acontece? A gengiva vai ficando, né? O dente perde inserção, ele começa a ficar mole, a gengiva começa a retrair e o paciente perde o dente por problemas na gengiva e no periodonto. E não teve uma cárie no dente e acaba perdendo. Então, esse seu hábito de usar o fio dental não precisa ser toda hora que come, mas é muito interessante usar sempre, né? Pelo menos diariamente. Porque a gente aquele recomenda. resíduo que fica entre os dentes, que meus dentes são um pouquinho mais espaçosos, né? Aquilo vai proliferando. Sim, na verdade ele cria um meio para que os bichinhos ali, né, que são a microbiota que tem na boca, ele cria um meio favorável para a proliferação desses bichos. Então eles vão jogar ácidos que vão desmineralizar o nosso dente, que o nosso dente ele é feito basicamente por mineral. A parte do esmalte ali, né? Então, às vezes, muita gente pensa que dente é osso, e dente não é osso. Então, o dente ele é feito por mineral, tem a camada mais externa, que é o esmalte. Muita gente pensa que o dente é branco. Não existe dente branco. Não existe dente branco. branco. Os dentes, a gente chama escala Vita, é uma escala de cores de dentes vitais, que são dentes vivos, que tem a polpa e tudo mais. São tons de marfim. Então, tem o tom de marfim mais clarinho, que é o A1, né? E vai indo na sequência, né? Tem dentes que são mais acinzentados. Tem paciente que vem pra mim e fala, eu não gosto do meu dente é amarelo. E às vezes a gente vai ver, não é. O dente dele é claro, só que não dá contraste com a pele. E muitas vezes o dente dele é claro, mas ele é na escala do cinza. Sim.
Então, o dente é acinzentado. Então, não existe dente branco. Então, o dente mesmo, esses dentes brancos que a gente está vendo na mídia agora, eles são fabricados, né? Agora tem as lentes que você coloca, exatamente. Né, em cima dos são dentes. facetas, né? As resinas, as lentes já existiam. O nome que a gente dá de lentes de contato, né? Para fazer uma analogia com as lentes que a gente coloca coloridas nos dentes, mas na verdade elas são lâminas, né, cerâmicas, laminados cerâmicos que são colocados no dente. E precisa sim fazer um pequeno desgastezinho para colocar. Né? No meu caso, eu acho que eu já não consigo, porque eu tenho ele tão fragilzinho e eu tenho muita sensibilidade. Eu já quis fazer até clareamento, porque eu gosto de café. Mas, assim, realmente, ele é tão sensível que eu não consigo fazer o clareamento. Fica muito sensível, nossa, né? Ele pega muito, A sensibilidade também evoluiu muito esse campo da pesquisa com sensibilidade. Por quê? Então, como eu estava falando, a gente tem o esmalte. O esmalte não é branco, ele é translúcido. Então, imagina um vidro jateado. É mais ou menos isso que é o esmalte. Então, o que acontece? As pessoas vão usando pasta clareadora, branqueadora. Na verdade, essas pastas, elas têm abrasivos. E os abrasivos, quanto mais... Então, a cor que transparece pra gente, se eu olho um dente de um paciente e eu vejo aquela cor A1, A2, o esmalte, ele é translúcido. Eu vejo a cor da dentina ali, que é a segunda camada. Então, tem o esmalte, tem a dentina, que é um pouco menos mineralizado, e depois eu já venho a polpa, que a polpa é onde tem o nervo do dente e os vasos sanguíneos. Então, essa sensibilidade que você está sentindo, provavelmente tem alguma coisa ali que a dentina está deixando permear e está transferindo para a polpa, que tem os vasos sanguíneos, e principalmente a inervação, que é a sensibilidade. Então, as pessoas, às vezes, erroneamente, passam pastas abrasivas e vão desgastando o esmalte. Sim, E aí vai transparecer mais ainda a cor da dentina. E aí fazem aquelas loucuras, né? Bicarbonato, com oxigenado. Exato. Nossa, é uma doida. Então, gente, tem que tomar um cuidado, Tem. né? E você acha que você está clareando o teu dente, você está deixando ele mais sensível, Mais né? poroso, Mais poroso, às vezes, toda uma exato. situação mais delicada para isso. Então, cuidado com isso, né? E fala pra mim, quantas vezes por dia é legal a gente escovar o dente? Tem aquela loucura, você acabou de comer, tem que escovar. A gente fala Principalmente o doce ou não? Doce salgado? O doce também, né? Mas o salgado, se você come um salgado, por exemplo, um arroz, um carboidrato, ele tem a possibilidade de produzir ácidos ali na saliva e isso também estragar o dentinho ali. Então, a gente fala assim que a saliva, ela também remineraliza o dente, ela fica remineralizando. A gente tem o flúor, que é liberado na saliva. A gente tem dois tipos de flúor, né? Tem o tópico e tem o sistêmico do nosso corpo, vem pela saliva. Então, a gente brinca assim, o que é mais fácil? Construir ou destruir uma parede? Então, você vai lá, tijolinho por tijolinho, construindo. E para derrubar? Você pega um negócio daquele, e vai embora, né? Então, é a mesma coisa. Para destruir é rapidinho. Então, para construir é difícil. Então, o ideal é que a cada refeição, nós escovemos os nossos dentes. Mas eu falo para as mães não ficarem aquela neura de todo dia, toda hora, brigando, em cima, né? brigando. Eu falo para pegar uma hora, a gente mesmo, pega uma hora que a gente tá de boa. É difícil hoje em dia, né? Com a correria. Nunca você fala, que hora que eu tô de boa? Que eu vou curtir uma escovação. Que hora que eu tô de boa? Sei lá, coloca a Estela para ouvir lá no podcast. Você fica lá, entendeu? Você põe a Estela para assistir e fica lá fazendo essa escovação. Uma escovação bem feita por dia, ela equivale... Ela é melhor do que 4, 5 mal feitas. Uau, na correria. Por quê? Principalmente se for antes de dormir. Porque quantas horinhas nós vamos ficar ali, Estela? Sim, 8 horas, 7 horas? Sim. A criança fica, às vezes, 10 horas. Muito mais. De boquinha fechada ali dormindo, ou que seja de boquinha aberta, que ela é respiradora bucal, pelo menos a boca dela tá livre de bactéria. Né? Tá livre não, né? Tá livre dos ácidos em que essas bactérias podem grudar ali para fazer o serviço sujo, vamos assim então, dizer, né? Atenção. E fio dental é antes ou depois da escovação? A gente costuma falar que erroneamente a gente passa depois, mas é antes, por quê? Antes. Porque a gente tira todos os resíduos e ele não é só para tirar pedacinho de carninha, não. Ele é para alcançar lugares em que a escova não consegue alcançar. Então, muitas vezes, os pacientes, eu falo, igual tomar banho e não lavar embaixo do braço, por exemplo, né? Adianta? Não adianta. Então, por isso, a gente passa o fio e deixa o dente mais livre, assim, para receber a escova. Entendi. Então, olha lá, falamos de crianças, os cuidados com os doces, né? Com os dentes que a gente acha que é dente de leite, nas crianças, ficar atento com isso, né? Quando a gente vai crescendo, vai ficando aí mais jovem, a gente já quer clarear esses dentes, né? Exato. Hoje, com as lentes,
toda essa... Então, o quanto você tem etapas da sua vida para cuidar. E agora eu quero falar de um assunto delicado que acontece comigo também. Depois de uma certa idade, a maquininha aqui, ela acaba precisando de uma lubrificação, eu digo que é para tudo, né? E diz para mim, a gengiva, por que ela vai... Parece que corroendo, né? Aí eu tenho que colocar aquelas famosas capinhas para não ficar aquela diferença da gengiva, né? Exato. Me fala, por que ela... Não é gasta? O que acontece? A gengiva, na verdade, Estela, ela é uma cobertura do osso, né? Então, quem sustenta o dente é o osso e o ligamento periodontal, que são fibras. E aí, a gengiva, ela é como se fosse um tapete, assim. Então, vamos imaginar que a gente, na nossa casa, a gente fez um buraco lá e tirou o piso e pôs o tapete por cima. O tapete vai fazer o quê? Vai ceder também. Sim. Então, a gente acaba tendo algumas reabsorções ósseas naturais da idade. A gente chama de alterações maturacionais. Sim. São da maturidade. A mesma coisa que chega uma certa idade, a gente começa a ter que usar óculos para perto. Tem uma catarata, não é? né? Tem uma catarata, chega a usar óculos para perto. São alterações da maturidade. Que é normal, então, essa retração da são gengiva. normais. Muitas vezes, quando ela afeta... Quando o paciente tem muita sensibilidade por conta dessa alteração da gengiva, ou quando ele tem isso muito novo, ou quando ele tem isso localizado em um dente, aí a gente procura descobrir a causa disso e aí a gente vai tratar também. Aí hoje em dia tem procedimentos como enxertos que dá para fazer. Tem casos quando é pouquinha coisa que ela desce, não precisa nem fazer enxerto, tirar de outra região. Dá só para descolar ela e suturar ela mais para cima também. Desde que tenha osso. Mas tem enxerto ósseo também hoje em dia. Solução. As técnicas hoje são a tecnologia e os estudos. Hoje em dia a gente não faz nada baseado em achismo, Estela. Então, a evidência científica preciso, né? já fala o que dá certo, o que não dá, o que dura, o que não dura. Então, por isso que a gente fala com propriedade. Hoje em dia a gente não fala, eu acho que eu vou fazer isso para você. Olha, baseado em estudos, no seu caso, nós vamos fazer tal coisa, porque disso. E fala pra mim, todo mundo nasce com dentes bons? Dentes fortes? Existem dentes com mais quantidade de mineral e tem gente que tem dentes com menos mais quantidade de frágeis mineral. mesmo. Sim. O importante é cuidar, sem você Importante saber é o que cuidar. vem pela frente. Mesmo né? os dentes mais fracos, a gente tem uma síndrome que chama hipomineralização molar incisivo, chama HMI, né? Ela deixa os dentes super fracos, eles esfarelam, eles não duram. Mas já existem protocolos para tratar isso, se diagnosticado desde pequenininho. Por isso que a palavra primordial de hoje é prevenção. Então, você quer dar um presente para o seu filho, para o seu netinho, para o seu sobrinho, leve ele no dentista, porque é para o resto da vida. É a prevenção. Diferente do cabelinho que vai cair, vai cortar, vai nascer outro, Como é né? importante. E a gente sempre deixa o dentista para criança ou qualquer situação, sempre para depois, Exato. né? A hora que chega no ápice, no limite, aí já vira um canal, já vira uma situação mais agravante, É né? verdade. A gente acaba deixando de lado. Porque também, às vezes, tem muita gente que você vê aí, né? As pessoas na rua que não tem condição, às vezes, sem o dente. A gente tem uma imagem de que, né? Como tratamento estético de qualquer situação, o dentário também, ele ainda é um pouco, assim, acentuado o valor dos tratamentos, ou a gente consegue valores mais acessíveis? Conseguimos, sim. Eu falo que prevenção, por isso que eu falo que a prevenção é um investimento. Então, assim, como o Fer estava falando também, eu tenho pacientes desde o público A mais, até o público D. Classe D. Eu tenho um pacientinho que era meu da pesquisa, que foi porque era gratuito na FOB, e hoje leva os filhos no meu consultório. Olha. Porque percebeu a importância da prevenção, a importância de cuidar mesmo. E como eu estava falando hoje, a gente estava no caminho. Nós temos que tratar nossos pacientes, eu falo, não trato ninguém diferente. Nada menos do que se eu estivesse tratando meu filho, ou como eu gostaria que meu filho fosse tratado. É uma então, vida. Exato. Então, eu acho que mesmo as pessoas com menos condições conseguem. Bauru é uma cidade fantástica, que tem 2 faculdades de odontologia, tinha 3, agora tem 2. Bastante curso de especialização, tem muito profissional qualificado, renomado, e profissionais éticos, né? Então, que vão tratar de forma... com o coração mesmo do paciente, né? Como eu faço. E eu amo o que eu faço. Eu falo, quando eu vou trabalhar, quando eu tive meu filho... Aí eu fiquei um tempinho cuidando, né, do Dudu, alguns meses, estava estudando para prestar o doutorado. Aí um dia eu falei para o meu esposo, hoje eu vou para o spa. Ele, onde você vai? Eu falei, vou trabalhar. Então é uma delícia. Eu falo, nossa, é uma delícia, que eu curto. E tem gente que às vezes não aproveita, até postei ontem uma... Eu curto o processo, eu curto enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou planejando, eu vislumbrando o que eu posso fazer por aquele paciente, não apenas quando o serviço está pronto. Entreguei teu sorriso. E na ortodontia, a gente casa com o paciente.
Porque é diferente, sei lá, fazer um implante, por exemplo. Vai fazer um implante no paciente, o paciente vai embora, acabou. Às vezes você não sabe, se você sabe o que está na ficha ali. Sim. Nome, endereço. E eu converso tanto com os pacientes que o povo pergunta, às vezes, né? Meu pai pergunta uma vez, meu esposo pergunta, mas como que você fala com o paciente? Você tá mexendo nele com a boca aberta ali, mas a gente conversa tanto. E a ortodontia, eles voltam todo mês. E tem tratamento que dura 1 ano, tem tratamento que dura 2. Ortodôntico, às vezes, dura um pouquinho mais. Então, eu já tô tratando os filhos dos pacientes que eu tratei. Tô um pouquinho velhinha já. Que delícia! E é uma delícia isso. É uma delícia. E principalmente, assim... Eu saí de um consultório que era na rua, que você tem a placa, tem seu nome ali na placa. Hoje em dia eu estou num prédio, né, no edifício comercial, a gente não tem placa na rua. Então, é a coisa mais gostosa que tem é o paciente que vem por indicação. Sim. Eu falo, né? Não é? Isso é dos antigos, a propaganda de boca a boca, Não né? É a melhor que tem. Ele só vem porque lá não tem como você passar na frente. Ah, tem mídia social, Sim. essas coisas, mas assim como eu, tem um monte de gente que faz. Mas quando vem por indicação, você fala, ele veio atrás de mim. Ele quer o atendimento, né? Então, isso é muito gratificante, é muito gostoso. Então, a energia flui, o consultório é muito gostoso. A gente... É o que eu falo, né? Que o Fer falou, assim, tem dia que eu falo que hoje eu tô virada, não, né? Que dá vontade... Mas aí eu começo a atender, que nem eu falo, tem dia que eu falo, nossa, hoje acho que eu não vou. Aí você começa a atender, começa a fluir, e você tá tão assim... Você vê o quanto você vai contribuindo, né, para essa pessoa. Muito legal, né? é muito e importante. Eu falo, e a gente vê, às vezes, né, essas crianças que nascem, né, com aquelas fissuras, é leporinos que falam, né? Fissura de lábio e palato. De lábio, né? Você vê, assim, é tanta deformação na arcada, tudo. E a gente tem um grande centro, né, em Bauru, para cuidar de tudo isso. É o maior né? centro da América Latina. Então, é o maior pacientes da América Latina. de toda a América Latina. Então, assim, não dá para deixar de lado, Não né? dá. E você vê como que uma fissura na boca, um dentinho, pode mudar tudo. Você vê que no centrinho são profissionais de todas as áreas. Então, a gente tem cirurgião plástico, dentistas, tem psicólogos, então, assistente social. Porque tem muita criança que vem com a roupinha do corpo para tratar. É bem delicado, né? Então, envolve todas as vezes... Muitas famílias mudam-se para Bauru por conta do tratamento do filho. Eu já ouvi falar algo assim mesmo. Então, é muito legal, é grandioso. E você fala, poxa, é um detalhezinho, Sim. é um dentinho, mas você não sabe o que aquilo representa para aquela pessoa e na vida daquela pessoa. É o que eu falo, a dor do outro, a questão, o probleminha do outro, né? Eu falo que é muito peculiar, né? A gente nunca pode falar, eu tenho um problema maior que o seu, uma situação, uma questão maior, Sim. né? Isso é tão individual, a dor é tão aqui na alma, né? Que é verdade. É duro a gente questionar isso, né? É muito delicado. Mas eu falo que, olha, de todas as orientações que você deu sobre os cuidados, a higiene, tem uma parte que é fundamental, né? A alimentação. Com certeza. Né? Como a gente brincou do doce, do salgado. Realmente, desde proteína, carboidrato, açúcar, o que você bebe, as bebidas, elas interferem nos seus dentes? Sim, elas interferem principalmente por conta do pH. Às vezes a gente acha que é o corante, por exemplo, né, que tem no alimento, que pode manchar muito os dentes, mas na verdade é a acidez desse alimento. Né? Então, às vezes a gente fala, é o café, adoro café também, eu amo café. Adoro, tomo um monte de café. Café, o vinho, o suco de uva, eles mancham mesmo? Sim, eles acabam pigmentando por conta da acidez que eles têm. Isso não tem... E tomar de canudinho resolve? Eu falo assim, faz o que te fizer delicado, feliz, né? Não é? Eu falo, então, por exemplo, aí eu falo assim, tem gente que fala assim, não consigo ficar sem o café. Então, eu falo, procure tomar. Então, por exemplo, após uma refeição, espera um pouquinho, toma um cafezinho, porque daí logo em seguida você já vai escovar. Né? Porque não é legal você tomar o café e ficar sem escovar. E ficar o dia inteiro. E também, principalmente, porque normalmente no trabalho, quando as pessoas tomam café, esse café geralmente vem acompanhado de açúcar também. Difícil né? quem toma sem, né? Então, assim, eu ainda não consegui chegar nessa evolução de tomar açúcar. Sem. Demorou, mas eu consegui. Você conseguiu? Hoje pra saborear. Não consigo tomar mais com açúcar. Sim, já é melhor do que tomar com açúcar. Sim. Mas a própria acidez do café, junto com a pigmentação, ela pode alterar a coloração dos dentes também. Vinho tem esse problema, Vinho também, né? o vinho e tinto. A cerveja, não?
Ela tem uma acidez? Ela tem uma acidez por conta do álcool, né? O álcool tem problema para os dentes também. Sim, o álcool também tem essa acidez, né? Tudo que a gente põe na boca, né? Então, a Coca-Cola, por exemplo, os refrigerantes fermentam, né? Os refrigerantes, eles têm o ácido fosfórico na composição. Por isso que a gente toma a Coca-Cola, quando raspa um dente no outro, sente que tá meio áspero, assim. Então, é por conta dessa acidez. Tem refrigerante que é mais suave ou não? São todos, assim, com a mesma acidez? Os refrigerantes, em geral vai eles falar, têm né? uma Porque acidez. o amarelo, o escuro, o transparente. Não, refrigerante é refrigerante. Eles têm acidez. Mesmo não precisa dar nomes, mesmo né? transparentinho, que a gente fala, esse não vai manchar meu nada. dente, né? Ele vai tornar seu dente um pouquinho mais poroso para que absorva algum pigmento de outra coisa. E não é só pigmento artificial, não. A gente tem alimentos naturais, que nem o açaí, por exemplo, a beterraba, que eles são muito pigmentados. Também são pigmentados pro dente. Olha, ela parece ser tão docinha, tão leve. É, tão suave, né? Mas aí o que acontece? Às vezes você associa com uma coisa ácida e o corante junto, e aí pode fazer a pigmentação do dente. Uau, como é importante tudo isso, alimentação, né? Sim, o que você se cuidar. come, o que você bebe. E fala pra mim uma coisa, as bebidas, as comidas, a água. Eu sei que a gente tem uma suma. Hoje só se fala isso, né? Ingerir muita água. Eu também sou rainha da água. Para os dentes, ela tem aí um peso ou não? É tranquilo? Tomar muita água porque pros dentes? Porque o que acontece? Nós produzimos a saliva e a água ajuda na produção da saliva. E a saliva, ela é uma solução que equilibra o nosso pH da boca. A gente chama até de solução tampão. A saliva, ela equilibra o pH. Então, é importante, quando a gente não toma muita água, a gente sente a boca seca. Sim. Ou quando a gente fica nervoso. Sim. Tem algumas terapias que são feitas, por exemplo, a radioterapia, paciente radiado para câncer, ele fica com pouca saliva, com a boca seca. Existe até saliva artificial, sabia? Verdade, não, desconhecia. Verdade. Olha isso, gente, artificial. Artificial. Para os pacientes justamente que são irradiados, sofrem radiação, o problema da falta de saliva, é um nome meio esquisito, chama xerostomia. Olha. Então, é a boca seca. Sim. Existem várias condições sistêmicas e físicas que podem deixar o paciente com a boca seca. E isso ocasiona diversas doenças nos dentes e na boca. Então, existe a saliva artificial, que é uma fórmula, e o paciente pode usar ela tanto de gotinha como de espirrar para manter. Então, a água entra nesse papel, para a gente produzir a saliva, né? Para que a saliva seja mais fluida. Existe saliva mais viscosa, mais grossa, né? Existe o mau hálito também, que é tão desagradável, né? E através do dentista mesmo que a gente vê o mau hálito. Sim, o mau hálito, ele é chamado de halitose. De escovar o halitose. dente, né? Dizem que quem fica muito tempo sem comer também provoca. Também existe o hálito cetônico, que a gente chama, né? Então, tem gente que fica muito tempo sem comer, e aí esse mau hálito vem de dentro. Não adianta escovar os dentes, não adianta escovar a língua, pôr chiclete, que ele vem de dentro, esse cheiro. Falar nisso, e o mito do... Bom, a bala não precisa nem falar, né? Todo mundo já sabe que a bala é o veneno. O chiclete também, ele é ruim? Eu sei que ele arranca. O chiclete, ele sem açúcar... E se o paciente não usar aparelho também, porque com aparelho é terrível também, né? O chiclete sem açúcar, tem chicletes hoje que são com xilitol, que é um adoçante, né? Tem com estévia também. Então, ele até ajuda um pouquinho na autolimpeza ali, porque o chiclete estimula a salivação. Então, a gente mascando o chiclete, a gente estimula a salivação. Um chiclete sem açúcar, por exemplo. Às vezes, chupar um chiclete, mascar um chiclete sem açúcar depois do almoço melhor do que quebra o galho, ao invés de ficar sem escovar. Isso então, se eu não tiver, sabia. Olha só. Aí você vai estimular a salivação, né? E essa saliva vai equilibrar o pH. Para mim, que faço aqui, né, o programa, quando a gente fez um estudo, disse que teria que se comer, e eu continuo, uma maçã por dia, que é muito bom para as cordas vocais. Sim. Ela também, diz que ela... Aí você escuta, né, os mitos. Ela é autolimpante nos dentes, você acaba... Ela é mesmo? Como toda fruta, por mais que a gente não pode se enganar, toda fruta tem açúcar, Sim. que é o açúcar da fruta, que chama-se, no caso da fruta, é a frutose. No caso do leite, até o leite materno também...
Muita gente, né, se engana, ele também tem açúcar, chama-se lactose, que é o açúcar do leite. Então, a fruta, ela tem açúcar. No entanto, a maçã, sempre você tomar um suco de maçã, não vai te ajudar em nada, você só vai ingerir o açúcar de uma forma, né, de uma vez só. Aumenta Agora, mastigar vai ajudar também, entra mais ou menos como chiclete, um pouquinho melhor, por ser uma fruta. Também. Porque você são estimula, rígidas, né? Isso, estimula a salivação, quando você está mastigando. Então, tudo que você está mastigando, seu cérebro fala assim, opa, ela vai precisar engolir. Só que você não vai engolir o chiclete, no caso, né? Sim. Então, vou mandar saliva. Então, vai estimular também. E aí, ela acaba também, por ser sólida, acaba dando uma limpadinha ali nas sujeirinhas externas. Mas tem açúcar. Sim. Como toda fruta, tem a frutose, Nossa, né? que dicas de ouro, gente. Olha, quanta coisa, gente. É porque a gente escuta tanta coisa, né? Não sabe se é mito, vem dos avós, dos pais. Como é gostoso a gente esclarecer tudo isso, né? Verdade. Então, o dente, assim, fora todas essas etapas que a gente conversou, a importância de você sempre estar nessa manutenção, sempre procurar visitar, né? O que a gente fala, né? Um oftalmo, um dentista. E fora, assim, e se descobre, às vezes, né? O câncer de boca. Sim, a prevenção. E ele vem aonde? É na gengiva? É aqui ou qualquer lugar? Ele pode ele acometer aparece? desde o lábio, desde a mucosa aqui do lábio boca. externa mesmo, né? Aqui a gente chama, aqui é pele mesmo, né? Que é o vermelhão dos lábios. Aí a gente tem a parte que é a mucosa de dentro. Então, eu sou super, como eu Tem tenho alguma coisa a ver formação, com afta? Não, nada. Então, quando existe uma lesão, que ela pode ser cancerosa ou não, ela pode virar um machucadinho. Se esse machucadinho, como se fosse uma afta, não regride, porque uma afta tem a duração do quê? O que gera? 4 Desculpa dias, perguntar, né? a afta. A afta é uma lesão. Igual a gente machuca a pele. Ah, é assim? Eu É achei uma que lesão. fosse- Ela é um machucadinho, tá? Então, alguma coisa ocasionou. Pode ser ocasionada também pelo pH da boca, o pH mais ácido. Por isso que o pessoal costuma falar, faz um bochecho com bicarbonato para Sim. melhorar, né? O bicarbonato acaba equilibrando, deixando o pH mais básico. Mas a afta, normalmente, ela é ocasionada por um machucadinho. Ou bater a escova, Comer muito ou abacaxi? morder a bochecha. O abacaxi entra na acidez. Então, por isso que às vezes acontece, né? Tem gente que fala, como muito abacaxi. Você não pode escovar o dente em seguida. Em seguida, porque aumenta a acidez. Sim. A acidez deixa o dente mais poroso. E Tudo que acaba é ácido, se proliferando. você escovar depois, você pode dar uma desgastadinha no seu esmalte E também. a afta gera isso Exato, mas o câncer em si, nem toda afta é um câncer, Não, mas qualquer feridinha uma que você tensão. observar, qualquer mancha, não é só na gengiva, pode ser na mucosa de dentro da bochecha, pode ser aqui no lábio, pode ser na própria gengiva Na mesmo, pode ser na gengiva. língua, no língua, céu da boca. Céu da boca. gente. Embaixo da língua, por isso que tem que olhar sempre, faz um exercicinho assim, ó, sempre olhar, levanta a língua, abre a bochecha. Hoje em dia com a lanterna do celular Sim, fica fácil dá pra ver de tudo, enxergar, né? Caramba. E aí prevenir, sempre que desconfiar, existe um profissional, o seu dentista mesmo pode, existem serviços gratuitos que fazem se precisar fazer a biópsia ou que fazem a avaliação, são os estomatologistas que cuidam dessa parte de câncer bucal. Então, é importante, precisa porque de uma tem pacientes atenção. jovens, eu tive paciente que já teve que fazer glossectomia parcial, que tirou metade da língua, porque tinha uma lesão cancerosa, né, na língua. E então, consegue continuar com... Tem enxerto de língua? não tem enxerto, mas daí faz fisioterapia, tudo, e Aí dá uma consegue adaptação. ter uma qualidade de Qualidade. vida melhor, né? Então, para não deixar chegar nesse estágio, é bom sempre estar de olho, né? Sempre. E Então, aí a o dentista boca- que tem essa visão geral mesmo, que você não vai olhar só aquele pontinho de Sim. cárie. Então o paciente senta lá comigo, a gente olha tudo, a gente olha até a alma, eu costumo Sim. falar. E tem as famosas limpezas, que acho que anuais, né? Ou Exato. semestral, não sei o que a gente faz. Por que surge aquele tártaro na boca da gente? Ele é uma calcificação. Então ele só existe É quem não escova o dente? Não, na verdade, ali onde forma a placa, ele calcifica. Então tem que ter a placa para calcificar e virar o famoso tártaro, né, que a gente chama de cálculo. Mas tem pessoas que são mais propensas, então tem um pouco mais de cálcio na saliva, libera mais e acaba formando principalmente aqui embaixo dos dentes Com a idade mais anteroinferiores. avançada, isso aumenta ou também é relativo? Relativo também. Tem paciente bastante jovem que tem a formaçãozinha. Escova bem os dentes, você vê que o resto tá bonitinho, escovadinho, mas naquela região ali O forma tártaro, ele é tártaro. só pro lado de dentro ou ele pode aparecer por Pode fora? aparecer fora também. E se você não tira, o que aquilo ocasiona?
ocasiona? O seu organismo... Fora a estética. Fora a estética, né? O mau hálito. Ele dá mau hálito? Dá mau hálito. Ele é fedido, porque ele é uma composição ali de micro-organismos e mais calcificados ali. Então, ele dá uma coloração ruim, mau hálito, e o nosso organismo entende aquele tártaro como um corpo estranho. Ele quer expulsar. Então, o que ele faz? A gengiva inflama, porque normalmente ele está próximo da gengiva. Então, a gengiva inflama. A gengiva pode infeccionar com esse tártaro também. O inflamado é só ficar vermelhinha. Agora, se ela infeccionar, se tiver micro-organismos envolvidos aí, vai formar um quadro que a gente chama de periodontite. Pode ser uma periodontite aguda, e pode ser crônica, e pode sair pus. Uau. Dessa gengiva também. Então, é bem grave. Gente, é muito cuidado, não? É muita atenção que você tem que ter. E é uma parte ali que fica fechadinho aqui dentro, né? A gente não imagina o quanto tem aí de cuidados para tudo isso. Exato. Então, né? dente não é só estética, né? É questão de saúde. Porque tudo que a gente come... Então, a gente pode gostar de comer, de cozinhar, de tudo, tomar alguma coisa. Tudo que a gente come passa pela nossa boca, né? Passa pela nossa boca. É como se fosse um filtro ali, Exato. né? Pra dentro. Meu Deus. E essa doutora Fran incrível, que olha aí, meu Deus, que aula, não? Fala um pouquinho da sua vida pessoal, o que você gosta, seu hobby. É casada, tem filhos? Sim, eu sou casada, já vai fazer 14 anos. Tô com meu esposo, vai fazer 23 anos. Tenho 2 filhos. Tenho o Eduardo, de 12 anos. Tenho a Rafaela, de 9. Sou apaixonada, tenho 2 filhos também caninos, de 4 patas. Você gosta de animais? Eu adoro, desde pequena. Eu tenho ainda uma gata que foi resgatada, ainda que está com 15 anos já, que está sobrevivendo, ainda está firme e forte. Esses animais abandonados, resgatados. Nossos bichinhos sempre foram assim. E essa daí, eles estavam pedindo, as crianças pedindo faz tempo. E você sabe, olha que coisa engraçada. Eu falei, ela olhou para mim e sorriu, a cachorra. Ela sorri. Eu nunca vi cachorro que sorri. Ela mostrou os dentes. Eu falei, olha, essa cachorra é diferente. Eu falei, ela sorri. E mudando o assunto, todo mundo tem um pouco, às vezes, de rejeição de adotar, né? Um animal, porque ele já está velhinho, ou ele já não sabe de onde veio, se ele não comeu ração, se ele está doente. É tão relativo, né? Com certeza, mas eles têm um amor. Eu falo que não é a gente que escolhe, eles que escolhem a gente. Então, essa daí acabou escolhendo a gente lá. Eu falei, nossa, e aí escolhe a gente, você acolhe, né? Eu brinco que outro dia eu vi um vídeo que fala que o cachorro de raça, ele não faz nada disso, já chega fazendo xixi no tapete e tal, porque ele sabe que você pagou. Ele sabe que você pagou caro, que você não vai devolver, que você tá pagando as parcelas, né? Agora, bem isso. O cachorro adotado, eu falei, ele tem que causar uma primeira impressão boa. Então, falar, olha, vale a pena ficar comigo. Vale a pena. Olha como eu sou educado, que fino. Então, eles vão, ela vai, eu falo assim, parece que eles são adestrados, porque só fazem as necessidades num lugarzinho só. Gracinha. São umas bênçãos. E aí vem prenha, vem com doença do carrapato, vem tudo daquele jeito, né? Diferente de um cachorrinho que você compra na loja bonitinho, que vem cheiroso até com a fitinha, né? Caramba, e eles também escovam os dentes, viu? Tem que escovar. Tem que escovar dente de cachorro? Tem que escovar também. O cachorro, ele junta muito pasta normal? tártaro. Não, tem pasta própria para cachorro. Tem dentes, tem uma especialidade da veterinária. Pode, mas tem umas escovinhas de enfiar no dedo, assim, que são próprias para escovar lá no fundo do dente do cachorro também. A gente escova. Aí, ó, então até os animaizinhos têm que ter esse cuidado, eles têm que cuidar. Né? Que espetáculo. Meu Deus, pena que o nosso tempo tá acabando. Muito legal, Que gostoso né? esse bate-papo. Muito legal. Quanto aprendizado, né? Quanto ensinamento, assim, quantas descobertas que até eu aqui, que sempre tive uma atenção aí com os dentes, nossa, pra mim foi muita surpresa hoje. Que delícia. É muito legal. E eu gosto desde a criança até o velhinho que vai no meu consultório. Sou apaixonada por devolver sorrisos. Eu falo que é gratificante, com né? Com certeza. É muito gostoso. Então deixa uma mensagem para esse pessoal ficar atento ao cuidado aí bucal, né? Não descuida, mesmo se você não tem aquela condição, vai atrás, se informa, procura. O importante, hoje em dia a gente tem a informação, né? Então as redes sociais estão sempre as pessoas postando como cuidar da sua gengiva, como cuidar dos seus dentes. E a gente tem também muitas coisas acessíveis hoje, né? Hoje em dia tem cartão de crédito, dá para parcelar, dá para fazer o que quiser. E assim, a gente nunca vai deixar de atender um paciente por questão financeira, sabe? A gente faz o que for preciso para que aquele paciente seja atendido com todo carinho. Que delícia. Com todo amor, porque isso é bom demais. É o jeito que a gente gostaria, né? É que o que eu fizessem falo, aquela conosco, empatia, né? Não de é? sempre se colocar.
É Isso verdade. É muito bom. Gente, essas pessoas lindas, humanas, incríveis, que a gente sempre está aqui disposto a trazer para vocês toda essa sabedoria, todo esse ensinamento, né? Quanta luz. Ai, muita luz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Estela. A gente sempre gosta do programa, é só um carinho para dizer o quanto você é especial. Muito obrigada, Estela. Eu que agradeço. Obrigada, e até o próximo programa. Beijo no coração de vocês. Você acompanhou no portal RC1 o programa Ser Incrível com Estela Mares. Diferentes assuntos para facilitar o seu dia a dia. Até o próximo programa.